Como construir uma mente em que vale a pena morar? Ou será que esse negócio de morar na própria mente é só uma metáfora imprecisa do que significa dizer a própria mente? Será que isso não é uma fantasia subjetivista da filosofia desde sempre? Se olhar para dentro, será que existe um dentro mesmo? Eu quero trazer uma boa crítica a essa ideia de que existe um dentro, por meio do filósofo Gilbert Ryle, um filósofo contemporâneo. Vamos investigar esse dentro e vamos ver como é que a gente pode construir de fato essa mente onde vale a pena morar e o que de fato é essa mente. Meu nome é Vitor Lima, eu sou o seu professor de filosofia de hoje e de sempre, e isto não é filosofia. Meus amigos, essa aula é uma de uma série de aquecimentos para o nosso Clube do Livro 2026, cujo tema é Solidão Contemporânea, como compreendê-la e lidar com as suas consequências e causas, em que aprenderemos não comigo, mas com os mais renomados filósofos, escritores e cientistas a como encaminhar a questão. Se você já está decidido e quer entrar no Clube do Livro, inscreva-se aqui na lista VIP, que está no primeiro comentário fixado na descrição do vídeo, para você ter acesso antes de todo mundo, inclusive com desconto, certo? Vamos aqui ao Gilbert Ryle, e eu quero abordar o Ryle, que já tem uma aula específica lá no nosso núcleo de formação filosófica, no curso de Problemas da Filosofia. Lá em Problemas de Autoconhecimento, na aula sobre é possível olhar para dentro de si, tem uma apostila sobre o Ryle lá, tá? Então, o principal artigo do Ryle é o The Concept of the Mind. The Concept of the Mind. É ele que eu quero abordar. Vamos nessa? E eu vou ficar olhando para as minhas anotações, como é o esquema que eu tenho feito aqui nas nossas aulas. Vamos apresentar o contexto aqui para que a gente entenda o problema. Existem três heranças de introspecção do que significa olhar para dentro de si. Sócrates, Marco Aurélio e Agostinho. Essas três grandes fontes do mundo antigo, elas informam grande parte do que veio depois. O Sócrates, naquele paradigma de a vida não examinada não vale a pena ser vivida. O Marco Aurélio, na sua tentativa estoica de fazer com que a sua mente se encaixe no todo do cosmos. E Agostinho inaugurando a era da interioridade como a morada da verdade. Em Sócrates, o autoconhecimento é diálogo. No Marco Aurélio, é cosmologia, ou seja, é a vinculação do eu enquanto parte no todo que é o cosmos. Em Agostinho, a confissão é uma transparência diante de Deus. Mas a modernidade coloca esse eu construído pela filosofia no centro. A filosofia contemporânea faz o oposto. Ela questiona esse eu, ela relativiza esse eu, ela desmonta esse eu. E um desses críticos mais ardorosos é o Gilbert Ryle, o que a gente quer ver aqui hoje. Ele pergunta o seguinte: o que nós chamamos de olhar para dentro é algo que é possível ou é um mito bem embalado, de modo erudito? Certo? Então, o problema central é o seguinte: existe um dentro? Esse negócio que a gente chama de dentro existe? Ou será que a gente passou séculos acreditando que há um teatro interior com pensamentos brilhando como pequenas lanternas da alma, quando isso não passa de uma ficção filosófica, um romance filosófico, como falaria Voltaire? Fosforescência. Essa é a capacidade que o Gilbert Ryle fala de que a crença, de que a mente teria ou ocorreria de modo iluminado automaticamente para nós. Tudo que acontece na mente poderia ser automaticamente iluminado por nós. Se não é, devido à nossa ignorância, mas não é porque está oculto. Então, o Ryle vai tentar introduzir o conceito de disposições para tentar substituir o que a gente entende por essa fosforescência da mente, por essa evidência da mente ou do conteúdo mental. Vamos tentar entender isso.
Então vamos inaugurar aqui um capítulo 1 chamado O Colapso da Ideia de Interioridade. Qual que era a visão antiga desse eu interior, né? Esse eu interior é a fonte da verdade. O Sócrates acreditava que a alma poderia ser examinada com diálogo, ele ia em praça pública se autoexaminar. O Conhece-te a ti mesmo, que era um escrito do oráculo do deus Apolo e que é divulgado pelo Sócrates, é um conhece a ti mesmo não em meditação, mas é um conhece a ti mesmo em diálogo constante com o público. Marco Aurélio acreditava que ele tinha, por outro lado, uma estrutura racional que espelhava o cosmos e que a sua mente seria tão sua quanto também pertencesse à ordem universal. O Agostinho acreditava que Deus falava através da sua mente e que a sua mente era a morada interior de Deus. Essa visão, e Deus é a verdade, obviamente, né? E essa visão funda a ideia de que há um território interno, um espaço onde pensamentos são vistos diretamente, como quem observa uma fogueira, né? Uma vela acesa. E aí a modernidade chega e transforma isso num projeto. A subjetividade se torna cada vez mais o fundamento da realidade. E aí a introspecção vira método, o eu vira centro, a mente vira residência oficial dessa verdade. O século XX explode essa ideia. É o que a gente chama de filosofia contemporânea. A contemporaneidade inverte tudo. A linguagem, o comportamento, o mundo externo, tudo isso passa a definir o que é o mental. O eu interior começa a desmoronar, a não se sustentar. E o Gilbert Ryle é um dos que derrubam esses pilares. O Gilbert Ryle cunha um termo chamado o fantasma na máquina. E eu quero abordar isso no capítulo 2 aqui. Ryle chama a visão cartesiana, essa ideia de que a mente invisível está interagindo com um corpo, de um fantasma numa máquina. Se você acredita numa mente interior, privada, que é evidente para você, então você acredita num fantasma, diz o Ryle, que é algo exatamente não físico, né, sem extensão, mas que misteriosamente move o corpo. Isso é um fantasma. O Ryle vai dizer que isso é um erro de categoria. Vamos entender o que é o tal do erro de categoria. É como se você estivesse confundindo como entender um objeto por outro. Vou dar um exemplo. Me diz aí onde é que está a Coca-Cola. A Coca-Cola está no prédio da Coca-Cola? A Coca-Cola está no CEO da Coca-Cola? A Coca-Cola está numa garrafa de Coca-Cola? Estou dizendo a Coca-Cola enquanto empresa, né? Não a Coca-Cola enquanto líquido. Aonde? Se você procurar a Coca-Cola como se ela fosse um prédio, você errou fundamentalmente. A Coca-Cola não é um prédio. A Coca-Cola é uma ficção jurídica. Certo? Se você procurar o brasileiro médio como quem procura um indivíduo concreto, você não entendeu nada do que significa a palavra ou a expressão brasileiro médio. Brasileiro médio é uma categoria diferente de um indivíduo. A Coca-Cola é uma categoria diferente de um prédio que serve de sede para a Coca-Cola. O que o autor quer dizer aqui, o Ryle quer dizer? Olha, assim como a Coca-Cola não é uma coisa, assim como o brasileiro médio não é uma coisa física, a mente não é uma coisa física. A mente não é um lugar. A mente não é um espaço interno. Você está errando de categoria. Quando você fala do brasileiro médio, quando você fala da Coca-Cola, você não está procurando um objeto físico. Do mesmo modo, quando você fala de mente, você não está buscando um objeto físico, você errou de categoria. A categoria da mente é outra. A categoria da mente é outra. E os filósofos cometeram um erro de categoria o tempo inteiro, dirá o Ryle. E aqui vamos inaugurar então o capítulo 3. O que é então a mente? A mente é uma disposição, é um conjunto de disposições. A mente não é uma bolinha de gude substancial invisível,
ela é uma disposição. Ela é composta por... E o que é disposição? Disposição é uma tendência de fazer alguma coisa. É um hábito de fazer alguma coisa. É um estilo de agir de determinado modo. Então, não existe mente, substancialmente falando. Existe você enquanto alguém que está disposto a, por exemplo, ouvir com cuidado. Isso é uma tendência. Alguém que está disposto a reagir com paciência. Isso é um hábito. Alguém que está disposto a aprender com sensibilidade, a errar de certas maneiras, a lembrar, a esquecer, a ser gentil, a ser ríspido. Disposições são tendências, hábitos e estilos de agir. Tudo que existe é isso. A mente é aquilo que você está pronto para fazer. Não é aquilo que você é lá dentro. Vou repetir. A mente é aquilo que você está pronto para fazer. Não é algo que mora dentro de você. Eu não sei se isso para você é devastador ou é libertador. É como se a sua mente fosse uma coleção de ações possíveis que você é capaz de fazer. Disposições múltiplas caracterizam o que significa ter uma mente. Você não mora no que você apenas concebe como conteúdo mental. Você mora no que você tende a fazer. Percebe? Você não mora em conteúdos mentais. Você mora naquilo que você tende a fazer. Seus hábitos, nas suas tendências, nas suas disposições. A introspecção, vai dizer o Ryle, é uma fantasia intelectualista. É como se o intelectualismo dissesse assim, olha, a gente age porque a gente tem certas regras dentro da mente que dizem que a gente tem que agir de determinado modo e não de outro. Primeiro vem o conteúdo mental, depois vem a ação, né? Alguém poderia dizer. O Ryle mostra que isso é absurdo, dizendo assim, se toda ação precisasse de uma regra interna, se toda ação precisasse de uma ideia, precisaríamos de uma regra para aplicar essa regra e não outra. Ora, e essa outra regra, para aplicar a regra, precisaria então de uma meta-regra, o que regrediria ao infinito. A ideia de que é primeiro precisar de uma regra para aplicar uma ação é a ideia de que cada regra precisa de uma regra e isso regrediria ao infinito. Então, a verdade é, nós não sabemos fazer... Perdão, eu inverti a ordem. A verdade para o Ryle é, nós fazemos antes de saber explicar por que fazemos. Nós primeiro fazemos, depois nós instituímos a regra que regula aquela ação. Primeiro vem a ação, depois vem a regra que regula aquela ação. Não é primeiro o pensamento, é primeiro o comportamento. A casa interior, se a gente quiser utilizar essa metáfora, não é só feita de pensamentos, ela é feita de habilidades e competências em fazer coisas. Além disso, dirá o Gilbert Ryle, a introspecção, o olhar para dentro, não é sequer confiável. Por quê? Porque a gente se auto-engana o tempo inteiro. A gente tem dissonância cognitiva, a gente tende a racionalizar as nossas próprias crenças quando elas são confrontadas. A gente tende a entrar em estado de negação para evidências que contrariam as nossas crenças. A gente tem inconsciente. O interior não é claro, o interior não é confiável, o interior não é transparente. Percebe? A questão é, então, como é que nós nos conhecemos? Como é que nós nos conhecemos? E aí, vamos inaugurar um capítulo novo agora para dizer: autoconhecimento é observar o próprio comportamento. Então, eu sei o que eu estou pensando quando eu sei como eu estou me comportando. Essa é a ideia. Essa é a virada. O autoconhecimento não está dentro, ele está no modo como você vive. Os pais conhecem os filhos na palma da mão, sabem suas preferências, suas disposições, quando vai chorar, quando está alegre, quando está com sono, porque os pais acompanham os filhos o tempo inteiro. Então eles sabem do comportamento dos filhos.
Nós conhecemos alguém pela persistência dos padrões de comportamento que essa pessoa apresenta. Então, uma mente habitável não é introspectiva, né? Uma mente habitável, se a gente ainda quiser utilizar essa palavra, é certos comportamentos que te levam a fazer tal coisa. Se você quiser ter morada dentro de você, você tem que se perguntar: quais são os comportamentos que você tem? Quais são as disposições que você tem para agir perante a realidade? De modo mais calmo, de modo mais raivoso, de modo mais inquieto, de modo mais quieto? Quais são as suas disposições comportamentais? Porque querer encontrar a mente num objeto físico é como querer encontrar, é, sei lá, a mente enquanto uma substância, né? É como querer encontrar Coca-Cola, é como querer encontrar o brasileiro médio. Você não encontra. Isso são apenas nomes para designar uma série de fenômenos. E esses fenômenos, privilegiadamente, são as suas disposições, as suas tendências para agir, os seus comportamentos. Então, fechando, como construir uma mente onde vale a pena morar? Talvez essa questão esteja mal formulada se a gente quiser adotar a crítica do Gilbert Ryle. Que a mente não é a casa onde você entra. A mente é uma casa que você constrói agindo, se comportando, tendo certas disposições. É uma coleção de disposições que você cultiva. É um conjunto de práticas que você encarna. E é sempre observável de fora e não de dentro. Talvez não exista esse dentro, entende? Talvez o que chamemos de interioridade seja apenas o eco do que a gente faz externamente. Talvez morar dentro de si mesmo signifique morar no próprio comportamento. Se você quer ter uma morada interna, para utilizar essa metáfora ainda, você tem que tomar conta daquilo que você repetidamente faz, daquilo que você é capaz de sustentar no dia a dia. Você não pode dizer que você é uma pessoa corajosa se você se acovarda quando surge o primeiro problema. Você não pode dizer que você é uma pessoa persistente quando você vive desistindo dos seus projetos. Você não pode dizer que você é uma pessoa interessante quando você, de fato, não consegue conversar com as outras pessoas. Essa é a questão. Mais comportamento e menos introspecção, que pode, inclusive, alimentar auto-engano sobre quem nós somos. Não se esquece, você é o que pensa, e como sempre, meus amigos, fiquem com Sócrates.